Ainda faltam 2 dias para poder terminar a COP, mas é claro que o Lula não poderia deixar de passar vergonha, como ele gosta sempre de fazer em todos os eventos que ele vai falar alguma coisa. Na verdade, todo mundo quer botar o Lula para poder falar alguma coisa, alguma besteira, quando ele está presente no evento. Então, ele agora resolveu bater de frente com o que o Merz, o chanceler alemão, falou referente a Belém. E, na verdade, a pessoa ter uma preferência sobre algo não necessariamente implica em denegrir a que ele estava falando antes. Você tá entendendo? Então, o que o Merz falou, né? O Merz falou que, não, eu prefiro, cara, eu fui lá na COP30, fui lá em Belém, mas, cara, eu prefiro Berlim. Meus amigos, isso deu uma chuva de crítica lá dos Barbalho, né? Do Lula, do Eduardo Paes, e repercutiu muito mal. E eu vou estar comentando sobre isso. Mas antes, vamos ver o que o cachaceiro falou sobre isso, que foi um verdadeiro absurdo. Reduziu não só o Brasil, aliás, e também especificamente Belém, ao ridículo. E teve gente que bateu o palmo. Até, olha, dá uma olhada, vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. O Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que visita o estado do Pará, que visita uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. Primeiro de tudo é isso, cara. Cara, não é orgulho ser pobre. Não é orgulho. Pobreza é sinal de dificuldade financeira, de privação, é de dificuldade, é falta de acesso às coisas. Coisas essas que não deveriam existir justamente por conta de desigualdades e, claro, porque o Estado se fortalece com esse tipo de coisa. É bom ter pessoas pobres porque elas ficam cada vez mais dependentes do Estado. É por isso que ele gosta sempre de falar em pobre, pobre, pobre. E também fala que quando não tem mais pobre, o cara, quando ele deixa de ser pobre, deixa de votar no PT. Né? Isso aqui é do coração dele, né? O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu votei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Exatamente, foi só isso que ele falou. Somente isso. Olha o furdunço. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Você pode ver que o povo bateu muita palma. Quando chegou nessa parte do boteco, só os babão deram uma gritada e já ficou meio estranho. Assim, pô, Lula, pô, boteco, né? Aí ele deu uma contornada dizendo isso, ó. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele é a pessoa. Não tinha como, né, Lula? Porque na hora de provar a culinária só tinha sorvete, né? Durante a Copa, uma vergonha que os preços altamente abusivos lá dentro do evento da Copa, né? Altamente abusivos. Aí o que aconteceu? O pessoal teve que comer sorvete, aí ia provar da Copa como, né? O pessoal repassando o preço. Aí como não tinha como praticar um preço para poder comportar a sua tenda ali dentro da COP30 e também tirar algum lucro, o povo pegou, ficou oferecendo só sorvete. Tem matéria, eu fiz vídeo sobre isso, dizendo que o pessoal lá, os turistas, estavam só almoçando sorvete lá dentro da Copa, porque era tudo caro pra caramba. É isso aí, pô. Perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, estado de Belém. Bom, eu não conheço Berlim, também não conheço o Pará, mas só isso aqui já mostrou como é que foi ridículo esse posicionamento do Lula por ficar se doendo por conta de algo desse tipo, sabe? Aí então, aqui a gente vai ver esse posicionamento dele, né? Falando sobre isso, ó. Falando sobre, olha só, o estado do Pará. Eu falava toda hora como a maniçoba, pô. Tá entendendo? Veja, não tem como você pegar e dizer algo desse tipo, assim, e é obrigação de quem está recebendo oferecer tudo que tem de melhor. E na verdade, a queixa do cara lá, do Merz, lá da Alemanha, não necessariamente pode ter sido por questão de culinária, por ter ido de boteco, porque não dançou, ou coisa desse tipo. Não.
provavelmente foi pelas questões lógicas, né? Faltou, no vídeo que eu estava comentando até agora, eu falei sobre isso. Deu problema por causa de índio, deu problema por causa de ar-condicionado, um calor infernal em Belém, deu problema de infiltração lá na sala de imprensa, era turista rindo de nervoso, andando com água até o joelho. É isso, cara, foi isso que ele falou. Aí aqui, ó. A resposta feita em tom bem-humorado foi feita durante a inauguração de uma ponte liga. Lula evitou críticas mais duras ou sérias como outros políticos fizeram até aqui. E de fato, o que o Lula falou foi menos pior do que outros falaram. Vou tá mostrando aqui, ó. Que ele, principalmente essa parte de não ter 10%, né? Cara, não dá pra gente dizer, tá? Eu mesmo não conheço nenhuma das cidades, mas pelo que eu já vi por fotos, né? Belém é uma cidade linda e também Berlim é uma cidade muito bonita. A gente não sabe como é que seria assim essa percepção, mas obviamente, na maioria dos casos, um país desenvolvido, como é o caso da Alemanha, chamaria muito mais a atenção de uma pessoa que é de lá do que você ir para um país onde você tem problema com comida, problema com goteira, problema com chuva, problema com ar-condicionado, problema com N coisas. Sabe, problema com índio invadindo evento, que não foi terrorismo, né? Diga-se de passagem, que esse, eu não sei, sabe, né? O que seria, né? Aí aqui, ó, o prefeito de Belém, governador do Pará, rebate chanceler alemão, chamando ele de arrogante. Olha, dá uma olhada. O prefeito de Belém, Igor Normando, e o governador do Pará, Helder Barbalho, reagiram nas segundas declarações do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Os políticos elogiaram Belém e o povo paraense após fala do ministro estrangeiro, considerada infeliz, arrogante e preconceituosa. Depois de ter deixado a capital paraense, após a cúpula de líderes que aconteceu na COP30 em Belém, Merz afirmou que os jornalistas alemães que acompanharam na agenda do Brasil teriam ficado aliviados por retornar ao país de origem após o evento. Óbvio, com tantos problemas estruturais, quem não ficaria feliz de estar voltando para casa, né? Segundo ele, ao perguntar quem gostaria de permanecer na cidade, ninguém levantou a mão, acrescentando que todos ficaram aliviados por terem voltado da Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos, Belém. Imagina ele perguntando, e aí pessoal, quem é que quer ficar aí, pessoal? Tudo levantando a mão? Não, ninguém levantou a mão, ninguém queria ficar, pô. Mas de todas as críticas, a pior foi essa aqui, ó. Chama o chanceler de alemão de filhote de Hitler e nazista, mas apaga post em seguida. Veja, lá na Alemanha se desenvolveu muitos anticorpos referentes ao que aconteceu lá atrás entre 1939 e 1945, referente ao conflito lá com o Bigodinho e tal. Então, cara, eles têm um estigma muito grande em relação a isso, eles não gostam de falar disso e assim... Aqui no Brasil se normalizou, se tornou algo leviano você falar coisas como nazista, fascista, não sei o que e tal. Falar esses termos de forma muito leviana. O problema é que lá não é assim. Lá isso é considerado algo muito ruim. A percepção dos alemães quanto a isso é muito ruim. E essa falta de percepção... Aliás, essa percepção ruim já impactou diretamente na opinião do Eduardo Paes, que, como diz aqui, apagou o post logo em seguida. Cara, eles levam isso como uma ofensa assim, a nível estratosférico. Não dá para poder você dizer algo desse tipo assim e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A situação é muito ruim, por isso que ele apagou o post logo em seguida. Mas o fato é, não adianta achar que a coisa ficou boa e tudo mais. Não, cara, a Copa foi um fracasso, está sendo um fracasso. Ainda tem 2 dias de 3 dias, né? Eu tô gravando isso aqui no dia 19, então vai ter hoje, amanhã e depois de amanhã. Vai ser até a próxima sexta-feira esse negócio de COP30. E quem sabe se isso não vai gerar mais, porque o resultado final dessa Copa foi um fracasso total. Então, um monte de gente falando de preservação do ambiente, vindo de jato, queimando, usando motor a diesel para poder falar de preservação ambiental. É chuva, é problema com comida, é problema com ar-condicionado, é índio invadindo. Foi um fracasso. Essa COP30 ela vai ser marcada como a COP
do fracasso. E claro, tem muita gente que ainda defende, dizendo que aqui é um grande evento e tudo mais. Cara, uma porcaria. Vamos ver, talvez seja o último vídeo que eu fale desse assunto, ou pode ser que aconteça outra coisa muito pior, como vem acontecendo nos últimos dias sobre essa COP30. Vamos lá, né?